E depois de uma leitura destas estava tudo dito. Vamos falar hoje um bocadinho, que eu acho que é bastante necessário a todos nós, e a mim também. Eu estou sempre incluído. Quando falamos nós todos. Não é vocês, é nós. Da concentração. E vamos começar com uma história. História, não uma história passada. Conta-se que Arquimedes, alguns conheceram, ou já ouviram falar, outros nem por isso, mas conta-se que Arquimedes, no século segundo, terceiro antes de Cristo, com um número de tropas muito inferiores, teria conseguido levar por diante a defesa de Siracusa. Corria o ano 212 antes de Cristo, e Arquimedes pediu aos seus soldados, que eram muito poucos, há quem diga que eram cerca de 60, não é? Quando uma daquelas galeras dos romanos traziam bem mais do que isso. Contam que, uns dias antes, ele teria mandado os seus soldados que polissem o interior dos escudos. Que polissem tanto até eles se tornarem um espelho. Até eles conseguirem visualizar a sua própria cara nesse escudo. E eles assim fizeram. Quando, ao nascer do sol, e para quem não conhece Siracusa, tem, mesmo junto ao mar, tem umas barreiras feitas pelo homem, é claro, umas torres bastante altas, digamos um forte. Portanto, eles encostavam ali os barcos e depois tentavam vencer esse forte. Aos primeiros raios de sol da manhã, quando os romanos tentavam atracar, Arquimedes mandou que os seus soldados unissem os escudos todos. E depois, claro, segundo a sua própria orientação, não é? Conseguiram fazer exatamente aquilo que está ali no desenho. Isto é, eles conseguiram refletir a luz do sol, os escudos são côncavos, como nós sabemos, e então o que é que faz um espelho côncavo? Concentra todos os raios de luz num único ponto. E então, antes que o barco atracasse, estamos a falar de uma distância provavelmente de 30, 40 metros, o raio de luz forte, muito forte, ali incidente, era de tal maneira forte que chegava a incendiar as velas e os mastros dos barcos, portanto, e conseguiu assim evitar a sua invasão. Muitos historiadores ainda continuam a duvidar desta capacidade, desta façanha de Arquimedes. A verdade é que alguns já o tentaram, digamos, reproduzir e com sucesso, o que leva a crer que aconteceu mesmo. E nem a propósito, ainda agora há dias, eu estava a ver um programa bem recente num canal, daqueles canais, penso que não era português, e eles estavam com abraços aqui em Inglaterra, com um problema, porque um arquiteto fez um prédio que tem a frente, a fachada é côncava, e decidiu forrar com vidros espelhados. E o que é que aconteceu? Os carros que estavam estacionados, eu penso que é um quarteirão depois, a uma determinada hora do dia, o carro ficou com os espelhos derretidos e umas outras partes do carro que eram em plástico ficaram todas derretidas. Hoje tem ali uma área de 15 ou 20 metros que é proibido estacionar. Isto para verem, nem sei como é que eles vão resolver o problema, se vão mudar a fachada do prédio. Houve quem me disse a temperatura, dizem que chegava aos 92 graus, a uma determinada hora do dia. Isto apenas para nós vermos a capacidade que é de concentração num único ponto. Neste caso estamos a ver dos raios do sol.
Claro que, seguindo este mesmo princípio, temos aqui também os nossos amigos andaluzes, espanhóis, que numa área muito mais vasta conseguem produzir energia elétrica, muita energia elétrica, seguindo o mesmo princípio, refletir os raios solares para um único ponto. Isto apenas para nós termos uma ideia daquilo que se pode fazer concentrando. Aqui, já numa parte que nos toca mais de perto, que seria a concentração num único ponto. Portanto, o que é que acontece? Quando concentramos todos num único ponto, nós, não é? É criada uma determinada ideia, uma determinada potência. Não é um termo espírita, mas é o chamado uma egrégora. Pronto, que vem de um termo egregoroi, e isto eu tive que escrever aqui, é a somatória de energias emocionais e mentais de duas ou mais pessoas, criadas por grupos ou agrupamentos, quando se reúnem com qualquer finalidade e que se concentram em virtude da força vibratória gerada ser harmónica. Isto é importante. Portanto, esta força vibratória tem que ser harmónica, tem que ser todos para um único ponto. Porque se tivermos cada um para o seu lado, não há... E nós vemos essas forças nos partidos políticos, mais, por exemplo, nos estádios de futebol, aqueles que são adeptos de um determinado clube, não é? Têm todos a focar com o mesmo ponto, no mesmo sentido, vibram todos, têm um determinado pensamento e, portanto, é gerada essa energia. É claro, nós ainda não conseguimos quantificar essa energia, mas aquilo que nos dizem os cientistas e os entendidos é que estas mentes focadas num só pensamento, que é o poder da tal egrégora, é praticamente infinito. Eles não conseguem, não têm medida. Portanto, dizem que é infinita. Portanto, todos os pensamentos, imaginem agora todos nós, os nossos pensamentos, focados num único ponto, não é? Num único ponto, num único objetivo, não é? Elas atuam como se fosse um raio laser. É difícil compreender isto, mas é possível. Imaginemos a força disso, porque é assim que acontece. A verdade é que muitos daqueles que trabalham nas salas mediúnicas, não é? Têm exatamente essa mesma... A finalidade é essa. É concentração que se deve fazer, não é? Coletivamente, e depois, muito concentrados no nosso objetivo, nós devemos pensar como se fosse um raio laser. Para quê? Para conseguirmos exatamente atingir os objetivos a que nos propomos. Para conseguir fazer aquilo que pretendemos. Isso é muito importante. Só dessa forma é que ele vai ser eficaz. De outra forma, se nós tivermos uns aqui a pensar no... Já vamos ver também. A pensar noutras coisas, o nosso pensamento diverge e nós não conseguimos atingir os objetivos. Por isso é que muitos de nós parece que conseguem com mais facilidade, parece que a vida lhes corre bem. Muitas vezes porque eles têm um foco muito intenso. Não é? A verdade é que a concentração, não é, está muito ligada à meditação. Não é? E a meditação vem de quê? Vem do silêncio. A meditação vem do silêncio, no meio da discoteca. Vem do silêncio. Não é? E vem do relaxamento do próprio corpo. Portanto, que é aquilo que nós devemos fazer aqui quando chegamos, relaxar. Esquecer, dentro do possível, os problemas do dia-a-dia, aquilo que nos surgiu de última da hora, porque
Agora não vamos... Eu moro a 80 quilómetros. Posso ter o telemóvel ligado? Podia. Mas será que se eu receber alguma chamada, ou eu vou resolver alguma coisa? Mesmo que vá a correr? Provavelmente não posso, não é? Portanto, eu devo tentar relaxar-me, esquecer-me por momentos de tudo o que é o exterior lá fora, a minha vida, a minha profissão, os meus afazeres, e concentrar-me, não é? Aqui. E isso com o silêncio é muito mais fácil. É muito mais fácil. Eu acho que muitos de nós não fazemos isso porque temos medo daquilo que vamos encontrar. Esse é o meu profundo sentimento. Muitos de nós temos receio de silenciar, relaxar, fazer a meditação, a concentração, porque temos medo do que vamos encontrar. Que é o conhece-te a ti próprio, não é? Portanto, nós podemos dizer que nós aqui dentro, não é? Dentro do centro espírita, nós também temos a nossa egrégora, por assim dizer, não é? Temos o nosso foco, essa energia peculiar que deveria ser de fraternidade, de alegria e de aprendizado, e que nos influenciasse a todos nós positivamente, porque é isso que se pretende, é que nos influencie positivamente. Eu às vezes fico a pensar que, embora muitos de nós estejam aqui porque precisam, mas com muita força de vontade, ainda continuo a dizer que a nossa egrégora, que é assim um nome complicado, egrégora, ainda continua a ser muito baixinha. Esse é o meu sentimento. Mas o tempo dirá, o tempo dirá. Portanto, não tomem isso tanto como crítica, nada disso. O que eu vejo é, às vezes, a divergência nas formas de estar, as nossas visões são muito discordantes de uns para os outros, não temos paciência, não há tolerância e, portanto, a falta de respeito que nós temos pelo silêncio, porque ao nosso lado está um irmão que pode estar com sofrimento atroz. Nós não sabemos e não lhe estamos a dar descanso. Portanto, eu digo que quando nós conseguíssemos concentrar tudo num único pensamento, nós éramos capazes de coisas. Mas foi Jesus que o disse, também vamos ver mais à frente, que ele disse que nós conseguiríamos coisas maiores do que ele. Não é? Só depende de nós. E eu às vezes pergunto-me, e fiz aqui a pergunta, porque isto às vezes, será que nós no nosso estádio de evolução, a nossa unanimidade de pensamento só vai existir quando a humanidade toda atingir um tal nível evolutivo, a nível científico, que nos permita compreender a dinâmica destas leis que regem todo o astral, etc. Será que nós estamos à espera que a ciência nos prove? Por A mais B? As provas vão-nos sendo dadas. Porque se nós vamos estar à espera dessa altura, é capaz de demandar ainda um bocadinho de tempo. Acho que ainda vai faltar um bocado de tempo para chegarmos lá. Portanto, já sabemos que a concentração é a centralização da nossa mente num único objetivo, num único pensamento. E nós, durante essa concentração, nós vamos verificar que estamos relaxados, a mente vai ficar calma, vai ficar serena, vai estabilizar. No princípio, não se preocupem, porque nós, de repente, parece que a mente salta. Ela começa a pensar noutra coisa e nós temos que lá ir, ok, para cá outra vez. Ela vai começar a divergir e nós temos que treinar, trazê-la para cá novamente. Não é? Portanto, nós temos que pôr na mente, centralizá-la sobre uma meta. Isso é um treino. Não é? Quando nós concentramos sobre uma única ideia, não é?
aquelas sensações aquietam-se. Nós começamos a pouco e pouco a desligar-nos do espaço que nos rodeia. Isto depois já num estágio um bocadinho mais... As sensações parece que param de funcionar e mesmo quando há uma concentração profunda, como alguns de nós talvez consigam atingir, nós esquecemos quem está à nossa volta, não ouvimos barulho, não ouvimos nada. É quando falam para nós e nós não estamos lá. Não sei se já vos aconteceu. A minha mulher diz que eu estou sempre na lua, porque nunca ouço. Ela chama, mas eu não estou. Tenho que chamar 2, 3 vezes, já sabe. Já sabe. Há uns que têm mais facilidade, outros têm menos facilidade. Pronto, uns é mais intuitivo, noutros tem que ser mais treinado. Mas eu também tenho consciência que ainda estou num nível muito baixinho. Atenção, muito baixo. E isto é importante porquê? Porque nestes trabalhos espirituais, nestes trabalhos na casa, no centro espírita, daqueles que tomamos parte, e todos tomamos parte deles, porque nós estamos aqui, já estamos a tomar parte desse trabalho espiritual, que é 80% de tudo o resto. 80% é aqui, é no esclarecimento, porque é no esclarecimento que nós aprendemos. 80% do trabalho é aqui. Portanto, se nós nos mantivéssemos concentrados durante a palestra, se nós conseguíssemos fazer isso, não é? Ou nas reuniões mediúnicas, ou mesmo em reuniões de estudos, tudo mais, nós conseguiríamos catapultar o nosso próprio eu. Que aqui o que está em causa é a nossa transformação. É eu transformar-me, é eu modificar-me. Eu às vezes fico tão chateado comigo mesmo, saber que tenho que mudar e não consigo. É uma luta, mas eu vou conseguir. Mas para isso também preciso da vossa ajuda. Precisamos da ajuda de todos, uns dos outros, estejam à esquerda ou à direita, não interessa. Só todos juntos vamos conseguir. Ninguém consegue atingir, seja o que for, sozinho. Não há. Isso não existe. Portanto, é natural que os fatos ocorridos do nosso dia-a-dia, das nossas vidas, não é? Acabam por exercer uma grande influência nestas atividades da nossa concentração. E elas acabam por contribuir para o nosso desequilíbrio, não é? E desarmonizam o ambiente fluídico, não só do próprio centro, como o nosso. E aí é que está o foco, que é o mais importante. Resultado, nós acabamos por não beneficiar completamente, não é? Das vibrações elevadas que deveriam estar aqui e estão. Só que nós, é como o rádio, quer dizer, eu se não sintonizar o rádio lá na Antena 1 ou na RFM, eu só apanho aquele tsh, e às vezes apanho um bocadito mal e tal. Porquê? Porque a minha sintonia não está. Então, eu para conseguir receber tenho que me sintonizar. Não é? Para isso todos nós somos participantes e todos nós temos que contribuir para essa tarefa. Porque eu quando estou a trabalhar para mim, estou a trabalhar para o meu colega que está ao lado, para aquele irmão, para todos. Isto é um trabalho comum entre todos, não é? Se não trabalharmos em conjunto, não vamos conseguir atingir isso. E isso serve para todos nós, para os trabalhadores, para os não trabalhadores. Serve para todos. Portanto, o pensamento no bem, o pensamento calmo, de vamos deixar a negatividade, os nossos problemas e todos, enfim... Eu sei que para algumas pessoas é complicado, mas vamos manter um pensamento positivo. Eu vou conseguir. Um pensamento criador, realizador, com foco no amor, na caridade, que é a base. Nós sabemos que Jesus foi isso que nos disse. O amor vencerá. Não é? E esse é o caminho da mentalização, da sintonia e da absorção das energias. Portanto, eu se entrar aqui já com essa ânsia ali dentro de entrar em sintonia, de me esquecer das coisas menos boas que tenho, que todos temos.
como foi a leitura. Todos temos. Não há quem não tenha. Pode viver num trono, mas tem. Por isso estamos aqui, no mundo de expiação e prova. Portanto, nós temos que nos lembrar que, por exemplo, das nossas palavras, não é? As nossas palavras expressam pensamentos. Eu, antes de falar, eu tenho que pensar. Muitas vezes aquilo que eu digo, se não é positivo, façamos um esforço. Eu lá fora, lá fora é lá fora, mas aqui pelo menos devíamos tentar treinar. Tentar treinar. Não é? Portanto, as nossas palavras expressam pensamentos que saem das nossas bocas. Saem as boas atitudes do nosso coração. Vejam como é bom agora, vejam o silêncio que está. É magnífico. Só esta parte, só o silêncio, isto é um tratamento fantástico, que às vezes não deixamos que aconteça. Porque queremos. É uma opção nossa. Portanto, toda a energia que nos vai envolver a todo o instante, porque nós estamos sempre envoltos em energia, não é? Só depende da nossa atitude mental e na aplicação prática da nossa vida. Portanto, a nossa ligação com o alto, com aquelas entidades que nós queremos que andem sempre perto de nós, e elas andam muitas vezes, e andam. Nós é que não damos conta, não é? Mas nós temos que cultivar isso nas boas atitudes, com um exercício constante no bem, e seja em que atividade for. Seja em que atividade for. Porque nós, em qualquer atividade que façamos na nossa vida, temos a possibilidade de fazer isso, de praticar isso. Portanto, nós podemos dizer que o nosso bem-estar só depende de nós mesmos. É claro que há fatores externos que vêm de fora, que nos vêm para picar. Vem a vizinha, vem este, vem aquele, enfim. Nós temos que aprender a estar serenos. A não nos perturbarmos com a perturbação do outro. A estar um bocadinho mais, com uma frequência um bocadinho mais alta. Portanto, a prática diária da prece, como estava ali na leitura, e do culto no lar, por exemplo, só atrai para o nosso organismo físico e espiritual essas energias que vêm do alto. Mas só atingem quem se torna receptivo, tendo os tais bons hábitos e aquelas tendências enobrecidas. Francisco de Assis já dizia: pregue o Evangelho a todo o tempo. Francisco de Assis, pregue o Evangelho a todo o tempo. Se necessário, use palavras. Vejam, pregue o Evangelho a todo o tempo. Se necessário, use as palavras. Quer dizer que nós não precisamos das palavras para pregar o Evangelho. Então, porquê é que nós não conseguimos? Porque nós não desenvolvemos ainda esse hábito salutar, de fixar a nossa atenção. A nossa cabeça é um redemoinho de ideias, de sentimentos. E nós temos que focar a nossa atenção nos assuntos edificantes. Nós, no fundo, estamos cercados de lixo mental. Autenticamente, lixo mental. Jornais, revistas, e não tenho nada contra, em particular, contra ninguém dessas coisas. Jornais, revistas, notícias, crimes, corrupção, filmes que não têm nada, portanto têm a ação, e também gosto de ver alguns, mas não devia ver nenhuns. Conversas com maldizentes, enfim, faltas de educação, de respeito.
Tudo isto, muitas vezes, são futilidades utilizadas por nós como normais, corriqueiras. Nem damos conta. E isso é lixo mental. E no lixo mental estão lá as moscas. E depois nós queixamos que as moscas que nos perturbam. Portanto, nós podemos dizer que a nossa mente, ela é uma entidade colocada entre as forças inferiores e superiores. Mas tem objetivos de aperfeiçoamento. O aperfeiçoamento é para cima, não é? Portanto, o espírito encarnado que somos nós, e eu também, sofremos aquela influenciação inferior, não é? Principalmente nas regiões quais? Do sexo e do estômago. São as regiões que nos afetam mais, a nível inferior. Mas também recebemos estímulos superiores, não é? Através do coração e do cérebro. Ou da mente, se assim quisermos. Portanto, quando nós procuramos dirigir a nossa própria vontade, escolhemos a companhia que preferimos. Nós estamos ali, andamos a aprender. Quando nós queremos dirigir a nossa própria vontade, escolhemos o caminho, a companhia que preferimos. E lançamos ao caminho que desejamos. Portanto, muitas vezes só nos podemos queixar de nós mesmos. A Joana de Ângelis diz-nos taxativamente, e isto é ipsis verbis, meditar é uma necessidade imperiosa, que se impõe antes de qualquer realização, que era aquilo que eu vos estava a pedir para fazerem antes de começar esta pequena reflexão, se assim podemos dizer. Porque com esta atitude, diz ela, acalma-se a emoção e aclara-se o discernimento, harmonizando-se os sentimentos. Nós muitas vezes decidimos a cabeça quente e não sempre decidimos melhor. Começa o teu treino meditando diariamente num pensamento do Cristo, fixando-a pela repetição e aplicando-a na conduta através da ação. Aumenta pouco a pouco o tempo que lhe dediques, treinando o inquieto carrossel mental e aquietando o corpo desacostumado. Nós não estamos acostumados a parar o corpo e a parar a mente. E é aquilo que ela nos convida a fazer. Diz que é imperioso que façamos isso. Respira calmamente, sentindo o ar que te abençoa a vida. Procura a companhia das pessoas moralmente sadias e sábias, que nos harmonizem. Não lutes contra os pensamentos, conquista-os. O instrutor Aniceto esclarece André Luiz, num dos seus livros, sobre este assunto, e ele acrescenta, e vai mais além, e afirma: uma boa concentração exige uma vida reta. É um espírito bastante mais elevado. Uma boa concentração exige uma vida reta. Bem, vamos tentar fazer um bocadinho melhor. Já percebemos que boa vai ser difícil. Vamos tentar fazer uma coisinha melhor. Nós já sabemos, ou se não sabemos, devíamos conhecer, que o nosso pensamento pode ter frequências muito altas. Tão altas que conseguem impressionar a própria matéria. Tão consistente a tal ponto que conseguem movê-la. Já ouviram falar daquelas pessoas que conseguem concentrar de tal forma que as cadeiras andam sozinhas. Ou que os objetos levitam, ou que os objetos são transportados de um lado para o outro, sem que ninguém lhes toque. Isso é uma frequência. E agora ler Leon Denis.
Se uma só mente, um só pensamento, uma só vontade pode gerar uma infinidade de situações, como esta que relatei agora, de condições, de coisas, o que dizer de um agrupamento de mentes a fixar energias no mesmo sentido, no mesmo objetivo? Isto é uma pergunta que Leon Denis faz. Se um só consegue fazer isso, imaginemos nós todos juntos. Uns mais, outros menos, não interessa, não é isso que está em causa. Nós todos juntos, focados no mesmo objetivo, conseguimos aquilo que chamam ou apelidam de milagres, que nós sabemos que não existem, não é? Mas era todos os dias, ou sempre que nós temos as reuniões, os milagres acontecem. Muitos acontecem no silêncio, mas acontecem. Portanto, ele diz que quando concentradas no mesmo objetivo, constituem um centro de forças irresistíveis. Diz que o poder da mente é um poder incomensurável, não tem medida. Para o bem ou para o mal. Veja como ele põe as coisas. Para o bem ou para o mal. Mas a maioria ignora a força do pensamento. A maioria ignora a força do pensamento. Vejamos ali, isto é uma passagem do livro de André Luiz, Nos Domínios da Modernidade, e ele diz ali: não ignoramos que o universo, a estender-se no infinito por milhões e milhões de sóis, é a exteriorização do pensamento divino, de cuja essência partilhamos, dentro do limite da nossa evolução espiritual. Então vejamos. A exteriorização do pensamento divino, de Deus, não é? Constitui, ou melhor, foi ele que criou o universo, constituído por milhões e milhões de sóis, com todos os seus sistemas planetários, etc. E nós partilhamos dessa essência. Nós temos essa capacidade, esse poder criador. Positivamente ou negativamente, diz-nos André Luiz. Positivamente ou negativamente. De lado, claro, dentro do nosso limite da nossa evolução. Dentro do limite da nossa evolução. Mas nós partilhamos desse poder, somos co-criadores. E é precisamente por causa deste poder infinito que já os antigos conheciam, desde o tempo dos druidas, eles que conseguiam, e nós sabemos que Allan Kardec teria sido, ou melhor, foi druida, Allan Kardec foi druida, não é? Conhecedor deste poder infinito, não é? E por esse poder ser adquirido por indivíduos às vezes menos escrupulosos, o que é que acontecia? Estes conhecimentos eram muito restritos na antiguidade, já desde o tempo dos faraós. Eles conheciam, mas para escolherem os seus iniciados, os seus aprendizes, tinham que passar uma série de provas. Tinham que passar, não era assim, não aprendia quem queria. Não aprendia quem queria. Eles tinham que ter a certeza que a pessoa era dotada de qualidades, não é? Que o fizessem muitas vezes, que a pessoa tinha mesmo dedicação, tinha queda para aquilo. Eles tinham que ter a certeza que a pessoa não ia vacilar, que não ia utilizar esses conhecimentos para o mal. Por isso era tão restrito. Por isso era tão restrito. Portanto, assim nós compreendemos a nossa lição de Jesus, quando nos recomendou: vigiai e orai, para não cairdes em tentação. Porquê? Porque, tendo este poder incomensurável, nós podemos utilizá-lo para o mal. Vigiai e orai para não cair em tentação, para não fazermos isso. Nós é que ainda não adquirimos, e eu estou incluído, das capacidades que realmente temos. E como não damos conta, fazemos o que fazemos muitas vezes. A verdade é que, com o objetivo de comprovar
esta, digamos, força do pensamento, eu penso que já relatei aqui uma vez, há uns anos, uns 2 ou 3 anos, uns cientistas ingleses fizeram o seguinte: pegaram num ratinhos, aqueles ratinhos urbanos, daqueles de cidade, aqueles todos bonitinhos, todos branquinhos e tal, e puseram-nos numa redoma de vidro. Pronto. A redoma é essa que estava dividida ao meio. E do outro lado, o que é que eles puseram? Puseram aqueles ratos mais tradicionais, como nós conhecemos, aqueles mais agressivos, mais tenazes, não é? Mas eles não podiam ter contacto físico uns com os outros. Eles não se podiam tocar. O que é que aconteceu? Aqueles ratos eles não se podiam tocar, mas eles chegavam ao vidro, eles lançavam aqueles olhares e mostravam-lhes os dentes, aquela coisa, aquela força, não é, que eles demonstravam, aqueles olhares de lhes querer fazer tudo e mais alguma coisa, que aqueles ratinhos, coitadinhos, que não podiam, nem sabiam como defender-se, acabaram por morrer todos. Isto é uma experiência científica, não é? Embora nunca tivessem sofrido um único arranhão. Eles nunca sofreram um único arranhão. Depois eles autopsiaram os ratinhos, não é? E chegaram à conclusão que aquelas glândulas suprarrenais, não é, estavam muito dilatadas. E isso é um sinal evidente de uma violenta pressão nervosa, emocional, claro. Então, o autor da experiência o que é que concluiu? Que é possível a agressão através do olhar de ódio ou de qualquer outro sentimento menos digno. Isto é provado cientificamente. Portanto, eu não preciso tocar numa pessoa, isto é com ratos, agora imaginem connosco. Nós não precisamos tocar numa pessoa para lhe fazer mal. Também não precisamos tocar numa pessoa para lhe fazer bem. A experiência aqui foi feita neste sentido. Mas ao contrário também funciona. Agora depende de nós. E nós muitas vezes lançamos aqueles e não imaginamos sequer o que estamos a fazer. Não imaginamos. Mas já Ernesto Bozano, muito anterior, no princípio do século XX, ele que também era um estudioso, e tem um livro bastante interessante, tem um capítulo que é na fotografia do pensamento, em que existe um relato, isso está aprovado, de uma senhora que fez uma visita àquilo que seria hoje um bispo ou qualquer coisa assim, e na altura uma fotografia era uma coisa, nem toda a gente tinha poder de tirar uma fotografia. Era uma coisa rara, difícil, custava, cara provavelmente. E então o bispo pediu-lhe que a senhora se deixasse fotografar, que ficava como recordação e tal. E a senhora lembrou-se que, a determinada altura da fotografia, quando estava a pousar, aquilo ainda demorava alguns minutos para fazer a fotografia, a senhora lembrou-se que tinha saído à pressa, que nem tinha trazido lá aquela blusa XPTO, que era muito mais bonita, que iria ficar ali muito melhor retratada e tal, e estava com aqueles pensamentos. Mas isto passou-se. A senhora, só mais tarde, uns dias mais tarde, é que o bispo lhe mandou a fotografia. E qual foi o seu espanto? Quando ela recebeu a fotografia, não é? Na fotografia aparece lá o esboço da blusa que ela estava a pensar. No entanto, a blusa nunca saiu do guarda-vestidos. Portanto, entre outras provas, tem lá muitas. Este é um dos casos em que ele prova que se consegue fotografar o pensamento. Portanto, veja, o nosso pensamento, em determinadas pessoas, não é em todas, tem capacidade de materializar ao ponto de poder ser filmado ou fotografado por câmaras normais. Então, eu posso ter essa capacidade de materializar e de fazer com que seja fotografado um determinado pensamento. Qualquer coisa que eu estou a idealizar. Mas o outro irmão que está ali não tem essa capacidade. Portanto, tira uma fotografia, não consegue materializar o pensamento.
Quer dizer, não aparece na foto. Mas o pensamento está-se a realizar. Não aparece na fotografia, mas ele está-se a realizar. Eu não sei se me estou a fazer compreender. Uns têm a capacidade que ele se materialize, que fique visível. Outros não têm essa capacidade, mas eles acontecem na mesma. Não é? Portanto, ele diz que alguns médiuns têm essa aptidão para tornar visíveis os nossos pensamentos. Mas seja de que forma for, eles podem não ser visíveis, mas eles realizam-se na mesma. E há muitos livros dentro da doutrina que poderiam ser consultados que relatam isso mesmo. Indivíduos para pensar assassinar a esposa, ou fazer isto, ou outras coisas, e já pensou na arma, na hora, e como é que ia fazer, e as entidades elevadas conseguem aperceber-se de tudo, e bem, está tudo já ali à volta dele, organizado para que aconteça. Ele não vê, nem os outros, mas há quem possa. Portanto, nós devemos lembrar-nos a todo tempo que os nossos pensamentos têm essa força idioplástica, que é transformar. Portanto, com o pensamento e a vontade, nós podemos pôr em movimento todas as forças que estão escondidas em nós mesmos. Portanto, nós não temos a menor ideia do potencial que temos. E como não os vemos, não é? Como não os visualizamos, não lhes damos esse valor. Não lhes atribuímos valor. Agora imaginem vocês, se cada um de nós conseguisse perceber os pensamentos uns dos outros, neste momento. Era capaz de ser engraçado. Uns a pensarem nisto, outros a pensarem naquilo, outros assim, ele nunca mais se cala, com vontade de os ganhar. Não é? Às tantas, não sei, digo eu. Deus queira que não. Ainda bem que não temos essa capacidade, porque com certeza não temos nível evolutivo para depois podermos chegar ao pé da outra pessoa e começar a ver o que ela pensa de nós, e depois ia ser complicado. Ia ser complicado. Portanto, a verdade é que esses pensamentos podem prejudicar ou ajudar as pessoas. Só depende de nós, do que queremos fazer com eles. Se nós estivermos a vibrar amor e felicidade, nós vamos estar a levar a luz para essa situação que estamos a mentalizar. Ao contrário, se vibrarmos ódio, rancor, agressividade, tudo aquilo que nós podemos estar a... Quer dizer, as nossas formas de pensamento vão ter uma aparência monstruosa. Não é? Agora, temos que nos lembrar de uma coisa. Tudo aquilo que nós imaginamos, seja positivo ou negativo, e isto é muito importante, tudo o que nós podemos imaginar positivo ou negativo, só vai encontrar a pessoa a quem nós dirigimos esses pensamentos se a pessoa estiver receptiva. É a questão da sintonia. Se a pessoa estiver receptiva, ela recebe. Ela vai, e depois a gente às vezes fica assim, com calma. Senti-me tão mal. Aí eu fiquei tão mal aqui, ou com aquela pessoa, ou neste sítio, ou no tal lugar. Não é? Outras vezes ao contrário, sentimos-nos bem em determinados ambientes. Mas é preciso que... O que é que acontece? Nós emitimos um pensamento, muitas vezes negativo. Ele vai com aquela força. Mas se a pessoa for uma pessoa de luz, elevada, com bons sentimentos, chega lá, como não encontra sintonia, não é? Não encontra quem receba essa ideia, o que é que acontece? Ela vem para trás. Ela vem para trás. E como se fui eu que a emiti, ela vem... Até muitas vezes somos nós que criamos os nossos próprios problemas e má disposições, e, enfim.
Portanto, a melhor maneira de nós evitarmos isso é termos um espírito elevado. Não é? Bons sentimentos. Isso é a melhor maneira. Então, porquê é que nós nos reunimos aqui todos? Será que é para nos desviarmos das nossas ocupações? Não podíamos nós fazer isto, cada um particularmente? Aquilo que nos propomos fazer aqui em comum, podíamos cada um fazer nas suas casas. Não podíamos cada um de nós fazer pelos seus? Afinal, qual é a utilidade que nós temos em reunirmos aqui, num determinado dia? É isso que temos que pensar. Qual é a utilidade? Sacudir as moscas? Elas vêm outra vez. É limpinho. É tão certo como estar aqui. A disposição de nós nos encontrarmos aqui, de estarmos aqui reunidos neste dia, é de nos acharmos juntos com essa comunhão de pensamentos. Claro, respeitando a disponibilidade de cada um, mas é com a comunhão de pensamentos, com o mesmo foco, no mesmo objetivo. Para quê? Para potenciarmos aquilo que sozinhos não conseguimos. Porque senão fazia em casa. Estava em casa. Mas eu sozinho não consigo, eu preciso da vossa ajuda. Todos dependemos uns dos outros. E o facto de estarmos aqui é precisamente para nos potenciarmos como uma força transformadora. Nós somos capazes, todos juntos. Cada um para o seu lado. Esqueçam, isso não vamos lá. Portanto, nós, eu acho que ainda não compreendemos o alcance da expressão da comunhão de pensamentos. Onde quer que se encontrem 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, aí estarei com elas. São Mateus, disse Jesus. Ele disse, onde estivessem 2 ou 3, ele também estaria. Mas quer dizer, com uma comunhão de pensamentos, com um pensamento comum, com uma unidade de intenção, de vontade, de desejo, de aspiração. Será que nós estamos com essa vontade? Uns estarão mais, outros menos. Então Jesus estará no meio daqueles que estão com essa intenção. Nós podemos dizer que o número de braços multiplica a força. Se todos nos unirmos, todos podemos levantar, seja o que for. Mentalmente é igual, ou espiritualmente é igual. Portanto, isso aplica-se tanto no físico como no moral. Portanto, todos os cultos, as reuniões religiosas que se fazem são sempre apoiadas neste princípio, não é? Na comunhão de pensamentos. É claro que se isto for harmónico, a nossa impressão é fantástica. Se não for tão harmónica, a nossa impressão é menor, não é? É mais penosa. Então nós precisamos é de dar as mãos, não é? Nós temos grandes e muitos bons espíritos encarnados. Então o somatório dos nossos pensamentos continua assim tão baixo, porquê? Porquê? Porque cada um vem aqui à reunião com o seu pensamento pessoal, eu quero é resolver o meu problema, vem por conta própria, não tem sentimentos muitas vezes de confraternidade nenhum, não se importa com o outro que está ao lado se está melhor ou se está pior, não é? Quer dizer, isola-se no meio da multidão, só pensa no céu, eu só penso no céu para mim, os outros não vale a pena. Só juntos. É claro que essas pessoas, em vez de estarem uma para cada lado, que é aquilo que estamos a falar desde o princípio, se estivéssemos todas juntas, todos juntos, com o mesmo foco, não é? Isso conseguimos. Quer dizer, não adianta nós estarmos a calhar uns para os outros com ódios, com invejas, não é? Porque assim vamos repelir, não estamos a conseguir nada. Portanto, Jesus, dessa forma, não vai estar entre nós.
pensamentos puros para entrar no reino de Deus. Então devemos pensar, então não é preciso as nossas ações? E vamos aqui acelerar um bocadinho, para não passarmos do horário. Estão ali as pessoas felizes e as pessoas tristes. E todos nós amamos as pessoas positivas. Porquê? É bom ficar perto delas. Elas me inspiram-nos, motivam-nos, ficamos cheios de energia, não é? Tem aquele comportamento alegre, bem disposto, ajudam-nos a ver o bem em todas as situações, às vezes mesmo nas mais negativas, mesmo nas difíceis. Nós queremos ser como elas são, felizes, contentes. Às vezes pode parecer muito difícil, mas nós podemos treinar isso. Nós podemos treinar. Só depende de nós. É que nós, se mantivermos aquela felicidade aparente, nós vamos atrair para nós as outras pessoas que nos querem ajudar. Isto é contagioso. É um otimismo contagioso. Portanto, nós temos que vamos atrair essas pessoas para nos ajudar a atingir os objetivos. Temos de ser alegres. Portanto, temos que manter o foco naquilo que queremos. Em vez dos problemas, que é aquilo que nós não queremos. Nós não queremos o foco nos problemas. E lembremos-nos sempre que o que pensamos acontece. O pensamento positivo está alinhado com os nossos objetivos. O negativo, não. Respostas positivas são aquelas que nos fazem sentir bem. Quando somos positivos, a nossa vibração é alta. É uma vibração energética alta. Portanto, temos que tornar isto de uma forma tão automática quanto possível. O que é agora a negatividade é uma forma de pensamento automática, vamos transformá-la positivamente. E nós devemos recordar Jesus sempre. Quando ele dizia, retirou-se para o deserto para orar, agora pela manhã, tendo levantado muito antes da luz do dia, ele se foi e partiu para um lugar solitário e lá ele orou. Agora aconteceu naqueles dias que ele subiu a montanha para orar e orou continuadamente durante toda a noite a Deus. Entre outras passagens, tinha aqui também para ler. Não andeis insidiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e pela súplica, com ações de graças, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e mentes em Cristo Jesus. Nós temos que evitar de nos cercar dessas pessoas dramáticas, negativas, azedas, cansadas, críticas. O semelhante atrai semelhante. Epá, às vezes somos obrigados a lidar com elas. Somos. É muito complicado. É. Mas evitemos dentro do possível. Preparemos-nos mentalmente quando vamos ter com essas pessoas. E vamos nos cercar com o positivo. Para adotarmos a nossa forma de ser. Sejamos gratos por tudo na nossa vida, incluindo as dificuldades, as frustrações, as lutas, as provações. Gratos por estar aqui reencarnados. Nós sabemos que são muito mais espíritos desencarnados. Nós tivemos uma possibilidade que é quase 1 euro milhões, estarmos aqui. Não conseguimos avaliar isso, mas é a verdade. Devemos estar gratos pela oportunidade que estamos a ter, porque existem, muitos mais que não têm essa oportunidade. Devemos tentar adquirir sorrisos e sims durante o dia, não é? São esses sorrisos que nos vão aumentar o nosso bom humor. Fazer as pessoas sorrir, fazer as pessoas dizerem sim à vida, não é? Meditemos. Vamos enviar amor a todas as pessoas que conhecemos, mesmo àquelas difíceis, familiares ou não. Vamos pensar nelas. Vamos enviar amor. É o que elas precisam. Vamos tentar até conseguir. Não vamos desistir.
Muitas vezes as coisas são difíceis, saímos de casa, vamos apanhar sol. Hoje não, porque até estava calor a mais. Mas apanhamos sol, que o sol faz bem, ilumina-nos. Para mim, o sol é um alimento. O sol alimenta-me a alma. Faça aos outros o que quer que faças a ti. Ajuda ao próximo. Aprendemos a ver o sim em todas as situações. O futuro está nas nossas mãos. Vamos lá deixar o negativo. Nós, muitas vezes, eu vejo companheiros que dizem, epá, ele vai tão à frente, ele é tanto mais evoluído do que eu. É, mas muitas vezes essas etapas muitas vezes são etapas de sofrimento. Para se chegar a lugares à frente, sofre-se muito mais para se conseguir lá chegar. E nós temos que nos lembrar, nós às vezes olhamos para a frente e para os lados e para trás, e tantos piores do que nós. A união faz a força, objetivos. E o que rapidamente conta-se que numa altura glacial, os ouriços caixeiros, conhecem os ouriços caixeiros? Numa altura glacial, os ouriços caixeiros, eles juntaram-se todos juntinhos, que era para se defenderem do frio, senão morriam. Mas todos juntos, aqui nos picos, volta e meia, eles picavam-se uns aos outros. Então alguns, como não estavam para aguentar os outros, fugiam, iam-se embora e morriam congelados. Os outros, vendo que aqueles estavam a morrer congelados, voltavam outra vez. E juntos, conseguiram vencer. Nós somos os ouriços caixeiros, cheios de picos. Temos que nos tolerar. E juntos, com o mesmo foco, com o mesmo objetivo. É só a mensagem para hoje. Obrigado.